Bom dia, comunidade. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão aqui no Teatro UOL, no Shopping Pátio Higienópolis, que você se sinta à vontade. E você que nos acompanha de casa, seja bem-vindo também, a qualquer hora, qualquer lugar que você esteja nos assistindo. Eu estou aqui para passar alguns recadinhos para vocês. O primeiro deles é sobre o nosso aplicativo e as nossas redes sociais. Quem aqui tem o aplicativo da comunidade? Deixa eu ver a mão. Nossa, pouca gente. Pode abrir aí sua loja de aplicativo. Para quem tem Android ou iPhone, está disponível nas duas. Baixa o aplicativo da comunidade, porque lá você vai ter bastante informação de tudo que acontece aqui. E a mesma coisa no Instagram. Todo mundo estava no celular até agora, que eu estava ali no canto e estava vendo. Então, aproveita que está no celular, entra no Instagram e segue a gente por lá. Porque pelo Instagram você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui. Por exemplo, se você for lá na nossa página do Instagram agora e olhar na bio, na nossa bio, tem um link e esse link vai te levar para o grupo de WhatsApp aqui da comunidade. Você se inscreve lá, entra no nosso grupo de WhatsApp e também vai ser atualizado de todas as coisas que acontecem aqui. No Instagram é que você vai ficar sabendo das lives de oração, da agenda do Ministério das Famílias, todas as coisas que você pode se interessar e eventualmente participar. E é lá também que você vai ter acesso, por exemplo, à meditação dos Salmos do Pastor Edson. Tem no YouTube, no nosso canal no YouTube, você também pode se inscrever, mas sempre aparece a notificação lá no Instagram para lembrar você de assistir as meditações. Então, estar nas nossas redes sociais é muito importante para você saber tudo o que acontece aqui. Tá certo? E a comunidade acontece também fora daqui. A gente vive em comunidade fora daqui. E isso acontece nos PGs e no coral da comunidade. Você quer cantar aqui com a gente no coral? Você pode fazer isso. Você entra no site da comunidade e lá você vai obter todas as informações de como passar a frequentar os ensaios do coral e também do PG, dos pequenos grupos. Lá tem o endereço de todos os pequenos grupos, você pode ver um próximo da sua casa e se integrar também durante a semana à comunidade. Maravilha, né? Se você ama a comunidade, considere contribuir conosco. Tudo isso que eu falei, tudo que acontece aqui, acontece por causa das nossas doações. Então, se você gosta da comunidade e aprecia o que nós fazemos, por favor, considere contribuir conosco. O Pix aparece para vocês e é pix@umlugarcomunidade.com.br. Tá certo? Hoje nós continuamos a série Vida Abundante, no estilo de vida messiânica, com o pastor Edson, que nós já temos alguns sábados, e hoje ele fala conosco de novo. Se você ainda está com o seu celular na mão, entrando nas redes sociais e tal, aproveita e põe ele no silencioso agora, por favor. Só para a gente não ter interrupções durante a gravação aqui da nossa programação. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este sábado. Pedimos que o Senhor habite no nosso coração e abra nossa mente para entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. De eternidade em eternidade, grande é o nome do Senhor. Louvemos a Ele na beleza de sua santidade. Tenhamos um coração aberto e grato. Tenhamos os olhos sempre muito abertos para enxergarmos a beleza dEle. Você chegou até aqui nessa manhã e o amor e a beleza de Deus vão se manifestar nesse lugar a partir do que nós vamos cantar e a partir do que nós vamos pregar. Então vamos todos nos colocar de pé e vamos louvar ao nome do Senhor. E dizemos que de eternidade em eternidade Ele é digno de honra e de glória. De eternidade em eternidade, exaltado seja tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. De eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade,
de louvor. Ele é digno, digno de louvor. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor. Digno de honra e de glória é aquele que ensina para mim e para você que a gente precisa deixar na periferia, do lado de fora, as coisas que não são essenciais. Por isso que a gente precisa aprender a viver sempre consciente de que muitas coisas que nós valorizamos, elas na verdade são vaidade. Que a gente precisa aprender a viver das coisas essenciais e não apenas das ilusões que nós mesmos criamos. Que nós todos tenhamos um coração grato e firmados nisso. Será que tudo é vaidade e o tempo é só ilusão? Será que a vida é virtude e palavras não são em vão? Estou em busca por respostas
me cansar, segura minha mão. Ele é o Deus que segura a tua mão nessa manhã. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, Segura minha mão. Se eu cair, segura minha mão. se eu me cansar, segura minha mão. Se eu Chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. E respirar sem medo de viver. E descansar sentindo teu amparo. Me entregar o que eu não sou capaz. E te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, Te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Quem sabe o motivo mais importante que nós temos para agradecer nessa manhã seja aquilo que Deus faz de maneira miraculosa quando nós nos encontramos com situações em que a gente não vê mais saída, a gente não vê mais condições de continuar. E se instala dentro de nós um sentimento de derrota, de medo, uma angústia profunda, a alma fica atribulada. E aí, se a gente coloca os nossos fardos diante dele, se a gente deposita sobre ele os nossos fardos, ele devolve para a gente paz, sossego, renova a nossa energia, o nosso ânimo e coloca na gente a vontade de continuar, de prosseguir. Para isso, a gente precisa aprender a descansar nele. A gente precisa aprender a descansar na soberania dele. Ele é o Deus que é capaz de mudar qualquer sorte, qualquer situação. A gente só precisa crer e depositar os nossos fardos nele. eu sou a voz Que te guiou pelo deserto, sou o princípio e o fim. Eu sou a força que criou o universo e toda a vida fez surgir. Sou eu quem faz o sol nascer, sustento a terra em minhas mãos. Eu sou o bom pastor e cuido dos meus filhos. Eu sou a água e o pão. Eu sou a lei, sou o amor e a verdade. Sou a justiça e o perdão. Te amparo em meus braços, acalmo o teu coração. Confia e descansa em mim. Confia e descansa em mim. Confia e descansa em mim. E descansa em mim. A palavra de Deus nos diz que se nós estamos cansados e sobrecarregados, se a nossa alma está abatida, nós podemos depositar sobre ele os nossos fardos e ele vai aliviar o nosso coração. Queria convidar você a nessa manhã a
a você colocar sobre ele os seus fardos, a acalmar o seu coração e descansar nele, no Deus que pode todas as coisas. É Ele quem te ampara. Te amparo em meus braços, acalmo o teu coração. Confia, confia e descansa em mim. Confia e descansa em mim. Confia, confia e descansa em mim. E descansa em mim. Eterno nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado pelo descanso que o Senhor nos oferece. Muito obrigado porque esse descanso muitas vezes se traduz como a Tua presença em nós através do Teu Espírito, nos dando uma paz, nos dando uma tranquilidade, nos dando uma certeza que a gente sabe que não veio de nós. Obrigado por isso. Agora que mais uma vez vamos falar de Ti, do Teu Filho, da Tua mensagem, da vida abundante que o Senhor quer nos oferecer e quer que vivamos. Que Teu Espírito mais uma vez faça presente, em nome de Cristo. Amém. Bom dia. Bom sábado, é um prazer receber vocês aqui no Shopping Pátio Higienópolis, no Teatro UOL. E é um prazer receber você aí também na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Espero que não nas horas de trabalho, mas enfim, é um prazer receber você também que nos assiste em algum lugar através da internet. Nós estamos numa série, hoje é o 3º episódio, a série chamada Vida Abundante, em que a gente fala um pouquinho sobre essa ideia de viver um estilo de vida messiânico, né? O que seria esse viver um estilo de vida messiânico? O que é essa experiência? E a gente já falou no primeiro episódio sobre essa radicalidade da inclusão de Cristo, amando todas as pessoas radicalmente. E a gente também já falou semana passada como é que muitas vezes a nossa experiência de vivermos uns com os outros é meio conturbada e cheia de percalços, e como a gente precisa superar isso. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre um aspecto que às vezes a gente esquece. É um detalhe, mas é um detalhe extremamente importante, extremamente relevante. E esse detalhe é que uma vida abundante, um estilo de vida messiânico é aquele que é 100% guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E esse detalhezinho faz toda a diferença, porque ele é aquilo que conduz a nossa experiência, ele é que conduz a construção individual e coletiva desse jornadear com Deus na Terra. E aí, quando a gente pensa nesse processo de viver guiado pelo Espírito, obviamente a gente precisa entender o que é essa vida guiada pelo Espírito. E talvez um elemento essencial seja justamente olhar para Cristo, olhar para Jesus. No início do ministério de Cristo, já no começo, logo depois de ser batizado, de ouvir "Esse é meu filho amado, em quem me comprazo", diz o texto bíblico que Cristo é guiado pelo Espírito para o deserto. Então, a primeira manifestação dessa vida guiada pelo Espírito de Cristo é justamente 40 dias sem comer, 40 dias sem beber no deserto, sendo confrontado pelo próprio diabo, né? Então, não me parece uma situação que qualquer um de nós, ou até o próprio Cristo, escolheria, né?
mas essa é a vida guiada pelo Espírito. E o último momento também de Cristo, em que ele se encontra extremamente abatido, abalado por aquilo que ele sabia que provavelmente aconteceria, que é a sua morte. Ele no Getsêmani, quando todos os seus discípulos dormiam, ele ora, ele implora, ele pede para Deus: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele é guiado para a cruz pelo Espírito também. E entre esse início e esse fim do ministério de Cristo, ele foi rotulado como glutão, como beberrão, como endemoniado e vários outros rótulos que também deram a ele em virtude daquilo que ele fazia. Então, me parece que essa vida guiada pelo Espírito muitas vezes não é aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente gosta, mas é aquilo que o Espírito nos conduz a viver, nos conduz a experimentar. E nem sempre parece ser uma jornada fácil. E Cristo, quando vai embora, quando está nos seus últimos momentos e depois ascende aos céus, ele prediz, e depois isso acaba acontecendo, que uma coisa ia acontecer com seus discípulos. E a gente encontra isso em João, no capítulo 14, onde Jesus diz assim: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não mais me verá. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Então, Cristo se faz presente através do Espírito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Então Judas, não Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é a minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isto, enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Então Jesus diz: olha, eu não vou estar com vocês para sempre, mas eu vou deixar o meu Espírito. E onde o Espírito estiver, eu estou, o Pai está. E com quem o Espírito está, nós fazemos morada nele. Ou seja, aqueles que andam com o Espírito, andam com uma triunidade divina. Deus se faz presente no caminhar, o Pai, o Filho e o Espírito, nesse jornadear da vida abundante, do estilo de vida com Cristo. E tem uma marca esse estilo de vida, que é o amor. E ele fala aqui de mandamentos, ele fala assim: olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, então eu sei que vocês me amam. E o Espírito vai ensinar vocês, o Espírito vai viver com vocês, e vocês vão aprender, e vocês vão ser guiados, e vocês vão guardar os mandamentos. E tem um contexto. E a gente sempre esquece muitas vezes do contexto. Porque imediatamente antes de João capítulo 14, tem João capítulo 13. E ele diz assim, em João capítulo 13, a partir do verso 31, quando Judas saiu, aqui sim o Iscariotes, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele mesmo glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão
que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu dou um novo mandamento para vocês: amem-se uns aos outros. E quando vocês amarem uns aos outros, o meu Espírito vai fazer morada em vocês. E o meu Espírito vai fazer morada em vocês para que vocês amem uns aos outros. E assim as outras pessoas vão entender que o Pai habita em vocês, que eu habito em vocês e que o Espírito habita em vocês porque vocês amam uns aos outros. Vocês amam. E essa é a marca do meu discípulo. Essa é a minha essência e é a essência do meu discípulo. Um amor. O amor uns aos outros. Uma vida abundante, uma vida guiada pelo Espírito é uma vida em que a gente ama. E aqui as coisas são bonitas, mas elas são teóricas. Como é que a gente transforma essa teoria, essa ideia desse amor uns aos outros em algo prático? Como é que a gente vai entender esse amar uns aos outros e o mundo vai ver que vocês são morada do Espírito, que vocês são minha morada, que vocês são meus discípulos, que vocês são genuinamente cristãos? Como é que isso vai funcionar? Eu acho que um primeiro aspecto importante é estabelecer que isso é difícil, que isso é complicado, que isso muitas vezes é confuso. O que é amar uns aos outros? O que é viver uma vida pelo Espírito? Então, primeiro a gente precisa determinar isso, e precisa ser honesto com isso. Como é que eu entendo que viver pelo Espírito não é viver pelo que eu quero fazer? Como é que eu entendo que amar uma pessoa não é um sentimento que eu nutro por uma pessoa, mas algo maior? Como é que eu vou entender essas dinâmicas do amor? Como é que eu vou entender que amar uns aos outros é, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu sou o que eu quero? E aqui a gente precisa novamente olhar para Cristo, a gente precisa novamente estabelecer o parâmetro através de Cristo. Nem sempre amar um ao outro significa fazer o que você quer fazer. Nem sempre viver em amor significa fazer uma coisa que você acha que é necessário ser feita. Viver o amor é confuso. E é difícil. E é desafiador. Viver uma vida guiada pelo Espírito é desafiador e é confuso. Como é que eu sei se é a vontade do Espírito ou se é a minha vontade? Porque muitas vezes, para a gente, é a mesma coisa. Mas quando a gente olha para a Bíblia, os momentos em que a gente entende e percebe que a gente vive pelo Espírito, ou que alguém viveu pelo Espírito, é justamente quando a pessoa faz uma coisa que não faz sentido. E quando a gente olha para Cristo, ser batizado e enfrentar o diabo no deserto. Aceitar morrer na cruz. Senhor, eu não quero, mas faça a tua vontade. Andar com quem ninguém queria andar e ser chamado de glutão, de beberrão, de filho do diabo, como eu falei. Nesse momento que você fala assim, bom, parece que essa pessoa está andando pelo Espírito, mas é meio loucura. Não faz muito sentido. Porque ela recebe rótulos, ela recebe estigmas. O nome dela, o status dela é questionado. E a gente pensa assim, não, mas Jesus teve sucesso, ele pregou para multidões, as multidões o aclamavam. Mas diz o texto que essas mesmas multidões também foram aqueles que falaram crucificam. Mas da liderança, do poder estabelecido, Jesus não era elogiado. Pelo contrário, ele era criticado e rotulado. Jesus era o leprosista, o cara que anda com leprosos. Jesus é aquele que anda com as mulheres que tiveram vários divórcios. Jesus anda com as prostitutas. Jesus anda com os bêbados, com os pobres. Jesus anda com o zelota, que a galera não curtia porque eles eram meio violentos.
Jesus anda com um publicano, que a galera não curtia, porque extorquia o dinheiro da galera, corrupto. E aí você olha outros personagens. Abraão levando o filho para morrer no Sinai, que ele ia matar o filho. Bom, isso aqui não me parece lógico. Pois é, guiado pelo Espírito. Oséias vai lá e casa com uma prostituta. Ah, ela me traiu, vai lá e casa com ela de novo. Jeremias cozinha sua comida em estrume e come. Fica deitado 300 e tantos dias de um lado, tantos dias do outro. Esses momentos, essa vida do Espírito, essa vida de amor guiada pelo Espírito, muitas vezes é estranha, é confusa e vai ser rotulada. E você vai viver momentos como Cristo viveu no início e no final do seu ministério, em que a sua vontade não é feita. E durante isso, a sua reputação vai ser destruída. Guiado pelo Espírito, vivendo o amor. Difícil pra caramba, confuso pra caramba. Mas não para por aí. Porque todos esses casos, eles são situações em que parece que essas pessoas estão indo contra a lei, ou contra aquilo que era imaginado, ou contra aquilo que era estabelecido. E é verdade. Esse é o caso. Qual é uma das finalidades da lei? É uniformizar. Uma das finalidades da lei é tornar todo mundo igual. Porque todo mundo vive sob a lei. Porque todo mundo precisa guardar a mesma lei. Então todo mundo vai agir de uma maneira igual. Então vai ser uma massificação desse processo. E esses indivíduos que vivem pelo Espírito, que experimentam essa vida guiada pelo Espírito, parece que eles desafiam essa uniformidade vivendo experiências que são completamente extraordinárias e fora da caixinha. Que não é todo mundo que Deus manda matar o filho, foi só Abraão. Que não é todo mundo que Deus mandou casar com a prostituta, foi só Oséias. Vocês estão entendendo o processo? E quando a gente vive uniformizado, a gente vive um padrão. E qualquer pessoa que sai fora do padrão vai ser motivo, ou alvo, na verdade, de juízos, de julgamentos. Ou vocês acham que Abraão não seria julgado por nós? Ou vocês acham que Oséias poderia ser ancião de igreja? Não, Oséias é até legal, mas a mulher dele... Aí ia ter até almoço na casa de Oséias. Um sábado, domingo, sei lá que dia que vocês almoçam juntos. Aí a tua esposa ia falar assim, não fica muito perto da mulher de Oséias não, hein? Aí chega na comissão da igreja, no conselho da igreja, sei lá, como é que chama. Pô, Oséias podia ser ancião. Não, Oséias, a mulher dele não dá, não tem como ele ser ancião. E José? Salva os irmãos, mas José é governador no Egito, né, cara? Raspou a cabeça, todo pintado com tinturas egípcias, casou com uma egípcia, tem filhos egípcios. Não, José pega mal. Viver pelo Espírito, guiado pelo Espírito, não é confortável, na maior parte das vezes. E as experiências bíblicas vão contar exatamente isso para a gente. A gente espera um conforto da vida pelo Espírito que ele não vem. E a gente espera uma uniformidade da vida pelo Espírito que também não vem. E uma das coisas que, como líder religioso, você escuta muito é as pessoas querendo a listinha, o checklist, tá ligado? O que é viver pelo Espírito? Olha, você vai acordar às 5 da manhã e você vai ler a Bíblia. E você vai orar por 30 minutos. E você vai sentir uma paz. E aí você vai sair para o seu dia. E você não vai falar palavrões. Você não vai beber. Você não vai fumar. Você não vai trair, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você não vai fazer aquilo. E na sua empresa todos vão saber que você é cristão porque você não faz essas coisas. Porque você é diferente do mundo. E as diferenças do mundo são o que a gente não faz. Engraçado, né? Eu nunca ouvi alguém falar assim, nossa, esse é um seguidor de Jesus porque ele não come camarão. Vocês já ouviram isso? Pessoas falando isso?
Esse é um seguidor de Jesus. Ele nunca vi ele comendo camarão. Esse é de Deus. Esse cara é de Deus. Porque Jesus falou, Jesus deixou claro que não é assim que as coisas vão acontecer. E quando a gente vive sob a lei, a gente vive essa experiência de juízo dos outros. E a gente vive uma experiência de medo também. Porque está tudo errado. Está tudo sempre errado. Então quem nos domina é o medo. Quem nos domina é o medo do juízo dos outros. E a nossa vida religiosa, a maior parte das vezes, é justamente um julgar os outros. O que fulano fez, o que fulano deixou de fazer, o que fulano é, o que ele não é. Essa é a vida sob a lei. Mas Cristo diz assim, eu vim trazer liberdade. Eu vim trazer graça, eu vim trazer amor, eu vim trazer um novo mandamento. Se amem uns aos outros. A gente fala assim, não, mas então Cristo aboliu a lei. Ele não aboliu a lei, em nenhum momento ele aboliu a lei, mas ele diz o seguinte, há uma lei maior. Agora você não vive sob aquela lei, agora você vive sob essa lei. Essa lei aqui vocês não entendem, e vocês estão achando que ela serve para governar sobre, mas não serve. Essa lei aqui, que é o amor, serve para governar sobre vocês. Porque aí essa outra lei aqui que vocês usam para julgar, para condenar, para executar sentenças, essa outra lei aqui precisa estar sob essa lei aqui, que é o amor. Então vocês não vivem debaixo dessa lei, vocês não vivem debaixo do medo. Vocês não vivem debaixo do julgamento dos outros. Vocês vivem debaixo dessa lei do amor. Então vocês vivem debaixo da graça, da minha graça e do meu juízo. Então agora, vocês não julgam mais uns aos outros, vocês amam uns aos outros. E olha só que interessante, que história interessantíssima. Só para a gente ter essa perspectiva. Moisés, chamado por Deus, vai ser o libertador de Israel, vive no palácio, vive com o faraó. Foi salvo das mãos do faraó, agora está no palácio. Ele vê um egípcio batendo no israelita. O que ele faz? Julga. O egípcio está errado. Ele dá a sentença. Ele merece morrer. E ele executa a sentença. Ele vai lá e mata o egípcio. Esse é Moisés. E Moisés vai ter altos e baixos a vida toda, vai viver nervoso a vida toda, um cara estressado. E Deus vai chamar ele de homem manso. Você imagina como é que era o povo. Né? Mas aí, depois disso, Moisés está numa outra situação, passa 40 dias lá com Deus, na presença de Deus, na glória de Deus, comendo com Deus, batendo papo com Deus. Deus dá os mandamentos, ele desce, ele escuta o povo adorando e ele vê o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés fica irado, o que ele faz? Quebra os mandamentos, desce, dá uma bronca em geral, faz isso, faz aquilo, faz a galera beber o bezerro de ouro. Ele derrete o bezerro de ouro e faz a galera beber aquilo lá. Você adorou o bezerro? Vai beber essa parada aqui agora. Aí Deus chega para ele e fala assim, Moisés, sai da frente que eu vou matar todo mundo e vou fazer de você uma grande nação. Vocês lembram o que Moisés fala? Não, Senhor, não é assim não. É teu povo, se ama essa galera. Eles erraram, mas não é assim. O cara deixa de ser um juiz, executor de sentença, ele passa a ser o quê? Testemunha de defesa. Porque é um cara transformado pelo amor, é um cara guiado pelo Espírito. Ele deixa de ser o juiz executor de sentença e ele passa a ser a testemunha de defesa. Ele defende quem está errado. De Deus. Já pensou se nas nossas comunidades a gente tivesse testemunha de defesa ao invés de acusador? E quando você para pensar, é duro, hein? Eu vou falar, é duro. Quando você parar para pensar, quem é o acusador na Bíblia? Quem é aquele que acusa? Quem é aquele opositor que aponta os pecados das pessoas? Você sabe quem é. E quem é a nossa testemunha de defesa? Que se coloca ao nosso lado para assumir, inclusive, as nossas culpas. É Cristo. Agora, meu amigo, se nós somos cristãos e uma comunidade cristã,
e buscamos viver essa vida abundante, buscamos viver esse estilo de vida messiânico, a gente precisa abandonar, pelo amor, o nosso ímpeto de sermos juízes e de julgarmos as pessoas e de condenarmos as pessoas e de executarmos sentenças sobre as pessoas. E precisamos nos tornar testemunhas de defesa das pessoas. Isso é uma obra que só o Espírito pode fazer em nós e através de nós. E isso, meus amigos, muitas vezes significa abandonar uma vida legalista sob uma lei do medo. E vivemos os princípios da liberdade do reino. E entendemos que cada um de nós é guiado pelo Espírito de uma maneira diferente. Com desafios diferentes. Com perspectivas diferentes. E aí tem um aspecto interessante, que é um outro aspecto importante da gente tentar entender. Porque embora exista essa individualidade na vida guiada pelo Espírito, também existe algo que é coletivo. Porque Jesus, quando vai falar dos seus discípulos, daqueles que vivem e experimentam o amor, ele vai dizer que são pessoas que estive preso e fostes me visitar. Estive nu e me deste de vestir. Tive fome e me deste de comer. Quando Jesus vai falar dos seus discípulos, daqueles que vivem uma vida guiada pelo Espírito, daqueles que vivem uma vida de amor, ele vai falar de ações práticas. De justiça, o que a gente chama hoje de justiça social. De pessoas que fizeram pelos pequeninos, pelos que estão à margem. E parece que isso vai ser uniforme. Então, ao invés de, eu sou um homem de Deus porque eu não como X, porque eu não faço Y. Na verdade, eu sou um homem de Deus porque eu ajudo, porque eu me dou, porque eu vivo essa vida de abnegação. Então, parece que ao mesmo tempo que existe essa individualidade da vida guiada pelo Espírito, de coisas que fogem a todo padrão e a toda norma, existe algo que é normativo. Existe algo que massifica todos os seguidores de Cristo, que transforma todos nós em uma massa. E é a prática da justiça, da bondade, que é o ajudar o próximo, que é o ajudar a pessoa que está em necessidade. E talvez a marca maior de todas, que a gente encontra também nas palavras de Cristo. João capítulo 15. Ele vai dizer o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos, muitos frutos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Não existe prova maior de amor do que dar a vida pelos amigos. E se vocês são meus amigos, vocês fazem o que eu digo, o que eu ordeno. Olha que sacada. Eu morro pelos meus amigos. Quem são meus amigos? Aqueles que fazem o que eu ordeno, viver em amor. Viver em amor. Nesse processo de ajudar as pessoas, de amar as pessoas genuinamente, amar os menos favorecidos, amar os oprimidos, amar os que estão à margem, tem um detalhe que eu acho que é muito importante a gente refletir também. Que é muitas vezes esse processo de ajudar o outro, de ser bom com o outro, de amar o outro, ele esbarra num detalhe. A gente consegue amar o outro quando o outro está lá. Quando o outro não tem nada. Quando o outro não é nada. Quando o outro não tem voz. A gente consegue. É fácil, porque a gente está numa posição de superioridade. A gente olha assim,
A mulher, coitada das mulheres, sofrem tanto, são tão oprimidas. Eu vou ser bonzinho com elas, eu vou ajudar a lavar a louça. Aí vai lá, ajuda. Ajudei a lavar a louça, hein? Sou bom com as mulheres. Ele é preto, coitadinho, sofreu tanto racismo, tal, eu vou ajudar ele. Aí vou lá e, ofereço um dinheiro, um negócio no sinal. Não, eu não sou racista. Minha empregada é preta. Minha empregada, eu ajudo, eu pago o salário para ela. Sou tão bonzinho que até dou 13º. Não precisava pela lei, né? Mas eu dou. Então eu não sou racista. Ele é gay. Vou dar um abraço para ele, mostrar que eu não sou homofóbico. Vou até falar que ele pode vir na minha igreja. Vem na minha igreja, você pode sentar do meu lado. Não tem um lugar especial para os gays. Os gays podem ficar juntos, olha só. Agora, quando a mulher sobe aqui, quando o gay sobe aqui, quando o preto participa de uma posição de liderança, quando essas pessoas estão de igual para igual com a gente, aí é difícil amar essas pessoas. Aí é muito difícil. Não, o gay pode até vir na igreja, mas pregar? Não. Mulher pode até vir na igreja, pode até cantar no louvor, pode até fazer abertura, mas ser pastor é demais. Então a gente gosta desse amor aos pequeninos quando eles são pequeninos, mas a gente não quer que eles cresçam, não. Deixa eles lá sendo pequenininhos. Deixa eles em condição que eles precisem da gente. Esse amor, muitos de nós conseguimos ter. Mas o amor de fazer com que aquela pessoa deixe de estar na posição subalterna, submissa, sem voz, e passe a ser como a gente, aí não. Aí é demais. Aí eu não aceito. E é engraçado que é exatamente isso que Cristo faz. Porque ele pega um bando de gente que não tinha nada a ver. Um bando de gente sem poder e sem voz. Ele diz o seguinte: agora, as coisas que eu faço, vocês vão fazer também. As coisas que eu faço, vocês vão fazer também. Eu expulso demônios, vocês vão expulsar. Eu multiplico comida, vocês vão multiplicar. Eu curo pessoas, vocês vão curar. Eu ressuscito pessoas, vocês vão ressuscitar. Mas quer saber a maior prova de que vocês são meus discípulos? Quando vocês morrerem por causa do meu nome. Quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Aí sim vocês vão ser felizes, porque esse é o ápice do amor. É amar tanto que você está disposto a se doar pelo outro. Completamente. E eu garanto que nenhum de nós chegou nesse nível ainda. Mas essa é a jornada. Esse é o caminho. E muitas vezes esse caminho passa por perder a sua reputação, por perder o seu lugar, ao querer com que aqueles que não têm lugar estejam no mesmo lugar que você. Essa é a vida abundante do Evangelho. Essa é a essência de Deus. Esse amor acima de qualquer coisa. E eu podia ler com vocês 1 Coríntios 13, mas vocês conhecem esse texto de cor. Nós todos podemos fazer muitas coisas, mas se não amarmos, isso não significa nada. O amor é muitas coisas, paciente, bondoso e gentil. E de todas as experiências espirituais que a gente vai ter na nossa vida, uma vai permanecer por toda a eternidade, e essa é o amor. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Senhor, como é difícil entender o amor, como é difícil viver esse amor. Como é difícil construir e ser uma comunidade que vive esse amor. Como é difícil, Senhor, abandonarmos a nossa condição de juiz. Senhor, nos ajude a sermos transformados pelo Teu amor em nós. Para que através de nós o Teu amor seja manifesto em ações práticas e constantes,
individualmente e coletivamente. Que esse amor, que é a tua essência, seja a nossa essência. Para que o mundo veja que o Senhor habita em nós e através de nós. É o que nós te imploramos em nome de Cristo Jesus. Amém. E toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor,
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu, um abraço, bom sábado, até semana que vem.